Opa, tudo certo? Espero que sim. Hoje começa o mês do medo aqui no canal, onde falarei sobre coisas de terror ou que tem a ver com o Halloween. E no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um desenho que me marcou muito quando eu era pequeno, que só consegui terminar recentemente. Tô falando dele mesmo, Hora de Aventura. Hora de Aventura é um desenho lançado na Cartoon Network em 2010 e terminado em 2018, e conta a história de Finn e seu amigo barra irmão Jake, onde eles fazem várias aventuras e tem que salvar o mundo de U. E é um desenho que cresce junto com o espectador. Por exemplo, os primeiros episódios, e eu diria até que a primeira temporada, é bem bobinha no quesito história e personagens, onde eles têm que salvar a princesa do Rei Gelado, um mago de gelo que tá mais pra lá do que pra cá, e fazer algumas aventuras meio que simples. Um exemplo disso é no episódio Inquiridium, que se a gente olhar a primeira versão do title card, você até se pergunta se é um desenho infantil ou não. Tanto que eles tiveram que mudar para se adequar à classificação indicativa, mas nesse episódio introduz o Inquiridium, um item que será muito importante mais pra frente no vídeo. E nesse episódio uma coisa bem confusa. Tipo, eles conseguem as coisas de uma forma bem fácil, e parece que não tem nenhum desafio para conseguir o tal Inquiridium, tirando os doentes que matam idosas, que é algo bem bizarro nesse episódio, inclusive. Detonar a velhinha! Lá, 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 lá. Outra vez. Ser o quê? Vamos detonar uma velhinha! Que? Esse é um ótimo dia! Sempre que disser não, vamos detonar outra velhinha! Não, espera! E no final, quando eles conseguem o Inquiridium, em um lugar que em tese era para ser isolado, aparece um monte de gente parabenizando o Finn. Inclusive a princesa Jujuba, personagem mega importante para a trama dos episódios. Ou seja, querendo ou não, é bem bobo os episódios. Mas com o andar das temporadas, o desenho amadurece ao ponto de mostrar coisas bem pesadas, como guerra, abandono parental, morte, depressão e até mesmo o próprio capeta. Não esse aí! E graças a esses assuntos meio que pesados, acabam me deixando bem lelé da cabeça. Não que eu já não seja por natureza, mas vocês entenderam. E com isso dito, vocês devem estar pensando, certeza que é por causa do episódio do Lich, que ele acaba possuindo a princesa Jujuba no maior estilo exorcista. Não é por isso, mas esse episódio é bastante bizarro também. Com cenas realmente assustadoras para um desenho infantil. Mas eu tô falando de uma leva de episódios que ocorre entre o final da quarta temporada e o começo da quinta, onde até então algumas coisas já foram estabelecidas, como por exemplo que o Rei Gelado já foi um ser humano e que há muito tempo ocorreu uma tal Guerra do Cogumelo, vulgo a Terceira Guerra Mundial. Mas como eu era uma criança bem burra, eu não pegava essas coisas. Mas foi com esses episódios que fez com que eu ficasse um tempo sem ver Hora de Aventura e tendo pesadelos. Vamos lá de novo, eu não sou conhecido por ser a pessoa mais corajosa do mundo. Muito pelo contrário, eu sou bem medroso, principalmente com coisas que envolvem morte e o bicho ruim. E nesses episódios acontecem ambas as coisas. Mas vamos para os episódios onde eu irei explicar o porquê. Tudo começa com um episódio intitulado O Lich, que parando pra pensar, é um baita spoiler da revelação do episódio. Mas enfim, nele a gente vê Billy, um herói do passado, dando uma missão de extrema importância para Finn e Jake, onde ele planeja dar um fim definitivo ao Lich. E nessa missão, eles precisariam pegar as joias das coroas das princesas e do Rei Gelado e unir ao Inquiridium e abrir um portal para jogar o Lich lá. Então, temos que roubar as joias de todas as coroas de poder? Isso mesmo. Legal! Mas aí que vem o plot twist. Billy, na verdade, morreu no começo do episódio. E quem tá sendo o Billy, na verdade, é o Lich, onde ele engana Finn, fazendo com que ele abra um portal. E logo, o Lich entra nele. Finn, para! Não é o Billy, é o Lich! Mas não antes do Finn e do Jake entrarem juntos para derrotar ele. Então o episódio acaba com um Finn realista, sendo chamado por alguém. Finn? Finn, pode vir aqui, por favor? Rápido, é muito importante. Já vou, mãe. E depois disso, como eu era uma criança tonta, que não sabia como pesquisar na internet,
Para ver o próximo episódio tive que esperar mais ou menos 1 ano e meio para saber como a história terminava. E quando aconteceu, meus amigos, eu virei o Michael Douglas naquela música. Porque naquela época, uma criança medrosa que nem eu era, vendo aquele episódio mais denso e adulto, me deixou meio que com muito medo. Mas vamos chegar lá. Durante o episódio a gente vê o que ocorreu depois que eles entraram no portal. E é nos apresentado o Prismo, um ser cósmico que possui a habilidade de realizar desejos. E ele conta que o Lich desejou que toda a vida fosse extinta. E então Finn tem uma ideia para mudar isso e deseja que o Lich jamais tenha existido. Já sei! Eu desejo que o Lich nunca tenha nem existido. E aí corta para esse universo onde o Lich nunca existiu e que é basicamente um mundo do desenho, só que mais realista e sem magia. Só que a família do Finn tá com uma dívida enorme com a Gangue do Destino. Personagem esse que falaremos em breve. E então, o Finn é mandado para vender a sua mula Bartran. Porém, no caminho ele encontra um buraco, onde está um esqueleto com a coroa do Rei Gelado. E então nisso, ele vê uma maneira de poupar Bartran. Mas ele é impedido por Marceline, que é a rainha vampira no universo comum, que conta que Simon, o Rei Gelado, salvou o mundo da Guerra dos Cogumelos, mas morreu no processo. 1000 anos, meu querido amigo Simon Petrikov deu sua vida para salvar este planeta bobo e indigno da destruição. Mas Finn engana Marceline e consegue pegar a coroa e sai de lá para vender ela. Porém, a Gangue do Destino acaba roubando a mula e a coroa, fazendo com que Finn partisse ao resgate, coisa que ele meio que consegue, mas toda a vila e sua casa acaba sendo incendiada, graças à Gangue do Destino. Finn então usa a coroa e enlouquece e acaba causando uma grande explosão, que acaba matando a Marceline e transformando o Jake no Lich. Em outras palavras, querendo ou não, o Lich é um evento canônico. E reassistindo esse episódio agora, vejo que não tem nada de assustador, mas que quando criança fiquei literalmente 3 noites sem dormir, tendo pesadelos e essas coisas. E por causa disso eu parei de acompanhar a Hora de Aventura. Vi um episódio ali ou aqui, mas nunca acompanhando de fato. E eu só voltei a assistir recentemente o desenho por causa do hype de Fiona e Cake. Ah, e pra quem quer saber o que acontece depois do Finn virar o Rei Gelado e o Lich surgir novamente, bem, Jake acaba desejando que o desejo do Lich fosse outro, e tudo volta ao normal. Mais ou menos, né, porque depois é descoberto o que aconteceu com o Finn daquela outra realidade, mas não é história pra agora. O que é importante é que tudo acaba bem no final. Mas gente, esse foi o vídeo. Espero de verdade que tenha gostado dele. Se gostou, curta. Se não, comente aí embaixo. E se gostou muito, se inscreva no canal para que juntos cheguemos aos 300 inscritos. Enfim, até a próxima e tchau!